Você que é investidor ou entusiasta de investimentos, sabia que uma ação tem dois preços? Exatamente, dois preços. Um é o preço de tela, aquele que a gente vê no nosso home broker, e o outro preço é o intrínseco da companhia, quando a gente faz um valuation, que eles chamam, ou uma avaliação de qual é o preço justo dessa empresa. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai falar de ações de valor e ações de crescimento com a Aline Cardoso, da AK Asset, para falar um pouquinho mais das diferenças desses tipos de ações e dos preços que elas são negociadas, até mesmo papo de múltiplo aí para quem gosta de valuation na Bolsa de Valores. Fica comigo, mas antes disso, baixa o PDF aqui embaixo, vai lá, clica no link, baixa o nosso PDF, falando um pouco mais sobre ações de valor e ações de crescimento. Mas também se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, né? @LuizRazia. Agora a gente vai falar com a Aline Cardoso. Aline, muito bem-vinda aqui mais um vídeo nosso aqui da EQI. Você representando de novo a nossa asset aqui da EQI. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem interessante que as pessoas às vezes não conseguem entender tanto o cenário quanto a ação que ela está comprando, né? Então, por isso que hoje o nosso assunto é ações de valor versus ações de crescimento. Vamos começar falando um pouquinho sobre ações de valor, Aline, para a gente entender o que são essas ações de valor e como a gente captar essas ações no mercado financeiro. Onde que a gente encontra e por que elas são de valor? Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, estar aqui conversando com vocês. E assim, essa questão de essa nomenclatura, né, valor, crescimento, momento, ela vem de uma teoria chamada Factor Investing, ou seja, investimento em fatores, tá? Então, é uma maneira de você classificar as ações. Então, existem vários fatores que são estudados. Os mais importantes são esses que você mencionou: valor, crescimento, momento, e também as empresas mais defensivas, tá? Qual é o que define uma empresa ser de valor? São empresas que geralmente elas têm uma sensibilidade muito grande à atividade econômica. São empresas que a gente chama de cíclicas. Então, por exemplo, se o PIB está subindo 2, ela tem uma elasticidade grande. Um exemplo um setor que se encaixaria nessa nomenclatura seria o setor de bancos, por exemplo, tá? Então, a carteira de crédito do banco, em geral, tem uma elasticidade 2 a 3 vezes o PIB. Então, se o PIB sobe 2, a carteira do banco vai subir 4 ou vai subir 6%, crescer 6% ano contra ano, tá? Ao mesmo tempo, se o PIB for negativo, se cair 3%, a carteira do banco provavelmente vai encolher 6%, 9%, dependendo do tamanho da carteira do banco, mas isso mostra como eles são sensíveis basicamente à atividade econômica. Eles são muito mais elásticos, tá? Outro setor também que se encaixa nessa nomenclatura de valor é o setor de commodities, especialmente commodities metálicas. Então, estou falando de siderurgia, estou falando de mineração, setor de cimento também, uma outra commodity que tem muita elasticidade ao PIB, setor de empresas mineradoras de cobre. A gente não tem nenhuma no Brasil, mas é bastante comum na América Latina. A gente tem muitas no Chile, no Peru. São setores também extremamente cíclicos e muito dependentes da atividade econômica. Então, um exemplo, acho que ficou muito claro isso, é o que aconteceu com a Vale, com o preço do minério, na verdade, agora há pouco, né? Então, o minério ele é totalmente correlacionado ao crescimento do PIB chinês. Nos últimos meses, a gente começou a ver vários dados de atividade chinesa, como vendas no varejo, crescimento de crédito, produção industrial, desacelerando bastante. E aí a gente viu o preço do minério, né, caindo 50% em menos de 3 meses, tá? Então, isso mostra como eles são sensíveis à atividade. Por essa razão, Bacana. também, só completando, por essa razão, por eles serem tão cíclicos, essas empresas, em geral, elas negociam a múltiplos baixos. Daí que vem a terminologia valor, velho, tá? Porque como se entende que esse crescimento ele é muito volátil, ele não é tão sustentável, essas empresas tendem a negociar ao múltiplo mais barato.
Bacana, era exatamente isso que eu ia entrar, né? A gente pode considerar, então, empresas de valor aquelas que já são maduras, né? Que você falou, Vale, bancos, então são empresas já bem maduras na bolsa, né? Não são empresas que vão dobrar de tamanho, né? Então, a gente pode considerar essas ações de valor em empresas já maduras e também considerar um bom ponto de entrada para elas quando, digamos, esse ciclo está em baixa. Então, quando a gente tem, por exemplo, um PIB negativo e talvez uma perspectiva melhora nos próximos anos, por exemplo, a Vale também com um PIB baixo, seria um momento que essas empresas seriam mais aconselhadas com risco-retorno favorável ao investidor. Mais ou menos isso, ou eu estou errado? Não, perfeito. O que você falou de assim, empresas maduras é exatamente isso. Tanto é que em pontos muito positivos do ciclo, como a gente viu no primeiro semestre, né, o minério indo de US$ 100 para US$ 200, a Vale e outras empresas de valor como ela, elas não têm muito aonde investir, porque elas são maduras, não tem muito crescimento, muitos projetos novos. Então, o que elas fazem? Pagam dividendos, tá? Então, essas empresas de valor, elas são empresas que, nos pontos do ciclo favoráveis, elas são grandes pagadoras de dividendo. Por outro lado, elas têm que tomar muito cuidado com a alavancagem, porque isso a gente viu acontecer lá por volta de 2014 até 2017, o preço do minério caiu muito, rodou na média uns US$ 50. E aí as empresas que estavam muito alavancadas na época, a CSN, por exemplo, ela teve que vender muitos ativos para poder fazer frente às suas dívidas. Então, são empresas que, como eu falei, são cíclicas, tá? Então, elas geram muito caixa em alguns pontos e geram praticamente, e queimam muito caixa nos pontos ruins do ciclo. E o que você falou em relação ao momento de comprar é exatamente esse. Esse fator valor, ele performa melhor quando a gente está, exatamente o que você disse, a gente está saindo de uma recessão, entrando numa recuperação, e a gente está tendo aceleração do crescimento econômico, ou seja, a segunda derivada do PIB está acelerando. Tá? Então, foi exatamente o que a gente viu na saída do Covid. A gente pegou uma recessão muito abrupta, né, lá no, sei lá, março até mais ou menos setembro do ano passado. Aí vieram as notícias de vacinação, vieram os pacotes econômicos de ajuda, e as expectativas em relação ao PIB global começaram a acelerar. E aí foi justamente aí que a gente viu esses papéis performando muito, né? Então, os bancos, aqui no Brasil nem tanto porque tem um problema específico de competição, mas você pega, por exemplo, a prestação do JP Morgan, da Goldman Sachs, do Bank of America, chegaram a subir 70% do low do Covid até mais ou menos o primeiro semestre desse ano, de 2021. Quando a gente encontra essas empresas, principalmente nesses níveis mais baixos, né, como você mesmo falou, negociadas a múltiplos mais baixos, talvez o PIB tenha caído como foi na crise do coronavírus. Bacana. Depois que a gente surfou essa volta, digamos, como foi no ano de 2020, né, principalmente vamos falar de Vale, alguns bancos internacionais e até mesmo aqui no Brasil. Qual é o melhor momento, Aline, também da gente decidir de fechar essa posição, né? Porque a gente sabe que é importante a gente pegar uma alta, mas não devolver o lucro depois com a baixa, né? Como a gente pode identificar esses sinais de que chegou no momento de realização, né? Principalmente nas ações de valor, né? Então, a gente, como eu te falei, basicamente o que determina o ciclo são dados de atividade econômica, né? Então, existem alguns sinais que te indicam que o ciclo está virando, tá? Vale ressaltar que isso não é uma coisa preto no branco. Especialmente esses períodos de transição de ciclo, eles são muito complexos, porque você às vezes tem vários sinais que dão, dados que dão sinais contrários, tá? Então parece uma coisa fácil falando assim, mas na prática é super complicado. A gente, inclusive, na Asset está desenvolvendo uma área quantitativa bastante grande para tentar capturar esses sinais, até sinais que não são tão óbvios, assim, não são dados divulgados pelo IBGE ou então pelo Fed, etc., que a gente possa capturar essa mudança de ciclo. Tá? Mas eu diria que um sinal muito relevante é quando o PMI faz pico. O que é o PMI? O PMI é a pesquisa mensal de atividade que é feita nos Estados Unidos com várias empresas. Então, todo mês, o Banco Central Americano ele liga
milhares de empresas e pergunta para os gerentes das empresas, né? Você pretende aumentar o seu estoque no próximo mês? Você pretende aumentar os preços? Como é que você está vendo a demanda? Ele faz várias perguntas uma série de perguntas desse tipo, tá? E divulga todo mês esse PMI, que é essa pesquisa mensal. Regra de bolso, assim, acima de 50 pontos, a economia está em expansão, abaixo de 50 pontos, a economia está em contração, tá? Quando esse PMI faz pico, significa que a economia, por exemplo, esse PMI, ele fez um pico em junho, eu acho que ele, se não me engano, bateu 67, tá? Aí o de julho já veio um pouquinho mais baixo, já veio 65. 65 ainda significa que a economia está expandindo, ela está acima de 50. Então, a gente está vendo um PIB crescer, porém, ele não está acelerando mais, tá? Então, significa que ele vai continuar crescendo, mas na margem ele está começando a desacelerar. Esse é o sinal mais importante de que o ciclo virou. A gente viu isso acontecer em junho, mais ou menos nessa época. A gente que carregava uma posição grande em commodities, especialmente Vales e Minas, e mineradoras de cobre, a gente começou a reduzir as posições. Junto a isso, a gente também começou a ver que os dados lá na China estavam mostrando certa desaceleração, tá? Então, é mais ou menos esse eu diria que é o indicador mais importante. Um outro indicador muito importante é a Treasury, a taxa longa americana. Eu diria que esse é o ativo mais importante do mundo e todos os outros ativos do mundo seguem a Treasury de alguma forma, tá? Quando a Treasury está abrindo, né? Então, a gente iniciou o ano com uma taxa 0,9. Ele bateu um pico lá, eu acho que, se não me engano, foi em maio, que chegou a bater... Que são os títulos americanos, né, Aline? Só para elucidar a galera, né? Isso, é a taxa longa americana de 10 anos. Quando ela está abrindo, significa que a economia está expandindo. Por quê? A economia está acelerando, logo vai surgir inflação e a taxa longa começa a abrir, tá? Quando essa Treasury começa a fechar, essa taxa começa a encolher, dá sinais de que, será que a economia está desacelerando? Então, esse diria que é um outro sinal muito importante para acompanhar também. Bacana. Então, a gente tem nas ações de valor empresas maduras. Importante a gente entender que elas são cíclicas, né? Ou seja, como elas não podem dobrar de tamanho todo ano ou a cada 3 anos, é importante a gente capturar o ciclo, digamos assim, de bull e de bear dela, né? E 2 indicadores que você passou que são legais da gente assistir é o PMI, que é esse indicador da indústria, né? E também o Treasury americano aí, que são a taxa longa de 10 anos, para a gente entender. Se ela está esticando, significa que a economia tá indo, né? E se ela está, digamos, diminuindo, significa talvez uma atividade ali um pouco mais arrefecida. Indo para nossa parte de ações de crescimento, aqui é uma outra história, né, Aline? Ações de crescimento, elas estão focadas quanto que a empresa pode expandir e qual é a taxa de crescimento. Quais são os indicadores que a gente pode nomenclaturar ali de ações de crescimento? Ou a palavra em inglês bonita, né, growth. Legal. Eu acho que antes de tudo vale ressaltar que as ações por que elas são chamadas de crescimento? Não é só porque elas crescem, né? Como eu falei, as empresas de valor também crescem em alguns pontos do ciclo econômico. Mas as ações de crescimento, elas são empresas que surfam tendências seculares, surfam mega tendências, crescimentos que são sustentáveis por longos períodos de tempo. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do varejo online. Tá? O varejo online vem crescendo a taxas de 20%, 30% ao ano no Brasil nos últimos 10 anos e deve continuar crescendo nessa taxa nos próximos 10 anos. Por quê? Penetração de varejo online no Brasil, ou seja, de todas as vendas no varejo no Brasil, varejo online hoje, pós-pandemia, representa 13%. Há 5 anos atrás, era 5%. Daqui a 10 anos, provavelmente vai ser 40%. Então, o varejo, né, o PIB crescendo ou caindo, o varejo crescendo ou caindo, o varejo online ele vai ganhar penetração. Então, ele vai continuar crescendo porque ele ganha penetração dentro dessa pizza toda. Ele ganha market share, digamos assim. Tá? Uhum. Então, empresas de crescimento, elas são empresas que têm crescimento mais sustentável nesse sentido, né? Porque surfam essas mega tendências que duram anos e às vezes décadas.
Elas também são empresas que, em geral, não pagam dividendos, pagam muito pouco, porque como eles veem uma oportunidade muito grande de crescer, as empresas elas reinvestem, elas pegam todo o caixa que elas geram e reinvestem em mais crescimento. Elas elas constroem mais fábricas, elas investem mais em marketing, ou elas contratam mais gente, elas abrem mais lojas. Então, em geral, são empresas que não pagam muito dividendo. Também são empresas que tendem a negociar a múltiplos mais altos, a múltiplos de curto prazo, tá? Então, se eu olho uma empresa de crescimento, olho para o múltiplo do ano que vem, esse múltiplo pode ser preço-lucro, EV/EBITDA, ou até um múltiplo de receita, que a gente gosta de olhar, EV sobre receita. Em geral, eles são bastante altos no curto prazo, porque ela tem muito crescimento, tá? Como é que eu gosto para olhar para essas empresas? Eu gosto de ajustar esse múltiplo pelo crescimento. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma empresa que está negociando a 50 vezes preço-lucro, olhando para o lucro de 2021. Mas eu sei que o lucro de 2021 para 2022 ele vai crescer 60%, digamos. Então, eu divido 50 por 60, dá 0,83, né, na verdade. Então, em geral, empresas que negociam a um preço-lucro ajustado ao crescimento, a gente chama isso de PEG, né? PE to Growth, abaixo de uma vez, são empresas atraentes nessa métrica. Ah, bacana. Quando vocês fazem, então, esse cálculo, vocês sempre estão projetando o quanto que ela pode crescer o lucro no próximo ano, né? Principalmente para empresas que negociam o PL, né, que é preço sobre lucro, né? A gente inclusive fez um vídeo na IQI sobre o PL, quem quiser ver aqui, vai no cardzinho aqui e acessa. Bem, esse ajuste são empresas para realmente que estão apresentando lucro, né, já nesse crescimento, Aline. E para aquelas empresas que estão reinvestindo tanto que nesse momento estão gerando prejuízo. Como é que vocês fazem esse ajuste? Como é que vocês identificam até que empresas que estão dando prejuízo, mas que têm talvez um futuro promissor nessa área de ações de crescimento, né? Legal. Eu acho que, assim, primeiro, tocou num ponto importantíssimo, tem umas que crescem tanto que nem lucro elas geram, elas acabam reinvestindo, enfim, tem uma despesa tão alta que acaba não gerando lucro. Então, a gente tende a olhar, a melhor maneira mesmo de você olhar é fazer um modelo de fluxo de caixa descontado, um DCF clássico. Clássico, tá? né? Isso. E aí você consegue ter o fluxo inteiro, projetar 10 anos e projetar a perpetuidade, tá? E aí você consegue, enfim, achar um valor justo para aquela empresa. Mas se você quiser olhar para múltiplos, como não tem lucro, então ou é legal você olhar um múltiplo de EBITDA ou mesmo um múltiplo de receita, tá? Uma coisa que é interessante também, que eu gosto de olhar, é usar um múltiplo de saída. O que significa isso? Eu tenho uma empresa de crescimento que ela negocia a um EV/EBITDA para 2021 de, sei lá, 50 vezes, porque ela está crescendo muito, o EBITDA dela está dobrando todos os anos. Mas eu sei que daqui a 5 anos, esse crescimento ele já não vai estar tão alto, ele já vai estar mais normalizado. Então, em vez de crescer 100, ela vai estar crescendo, sei lá, 20% ao ano. Então, daqui a 5 anos, eu sei que empresas que crescem 20% ao ano negociam um EV/EBITDA de 20 vezes. Tá? Então, eu projeto o EBITDA do 5º ano, aí coloco o múltiplo de saída, esse múltiplo seria 20 vezes, então 20 vezes 50 vai dar 1.000, tá? Então isso seria o EV da companhia, né? O valor econômico. Aí eu pego esse EV, trago a valor presente para os valores de hoje e acho aí o valor justo da companhia. Essa seria uma maneira de você também analisar empresas de crescimento para não focar tanto no múltiplo de curto prazo, olhando o múltiplo mais normalizado lá na frente. Bacana. Bem, a gente falou aqui de ações de crescimento e muito na área de múltiplos ali, de análise da empresa, principalmente nessa área mais contábil, até para poder fazer essas escolhas das melhores empresas. Mas quais seriam essas... Primeiro a pergunta, né? Quais seriam essas empresas, né? São small caps, são empresas menores que ainda não estão no índice do Ibovespa, né? Que participam de outro índice. E também outra pergunta seria
quais são os melhores momentos, se é realmente a partir do IPO ou se precisa ter um histórico ali na bolsa de ITRs para a gente entender se vale a pena entrar nessa empresa. Então essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta seria mais na classe de numa possível crise, né, essas empresas tendem a sofrer mais do que as ações de valor. Teria um momento de saída dela para entrar em ações de valor numa possível crise? Acho que essa é a terceira pergunta. Perfeito. Eu vou começar pela última, então. Sim, elas são mais sensíveis à taxa de desconto. Por quê? Quando você faz um DCF, um modelo de fluxo de caixa descontado, como essas empresas, como eu falei, elas reinvestem toda a geração de caixa delas em crescimento, quando você faz o modelo, a geração de caixa delas está lá no final do fluxo, não está no começo do fluxo, como nas empresas de valor. Então, ao trazer isso ao valor presente, como a geração de caixa está lá no finalzinho do fluxo, quando a sua taxa de desconto sobe, esse fluxo ele é mais sensível do que de outras empresas, tá? Então, em momentos de estresse, quando a taxa de desconto sobe muito, a gente viu isso acontecer recentemente agora, nos últimos 2 meses, os DIs abriram mais de 300 pontos nos últimos 2 meses, as empresas de crescimento sofreram mais. Porque, de fato, se eu marco ao mercado, né, eu pego a taxa, o DI, e coloco esse no meu modelo DCF, vai ter um impacto muito maior do que numa empresa que gera caixa hoje, tá? Que seria um caso de Sim, um banco, uma Vale. faz Tá? todo sentido. Uhum. Então, essas empresas de crescimento, o fator crescimento, ele tende a performar melhor quando a gente está no cenário que a gente chama de Goldilocks, que é um cenário que não, é aquela história da caixinhos dourados. Não sei se todo mundo lembra dessa história de criança, né? Que ela chega lá na casa dos ursos e aí ela tem um mingau muito quente, um mingau muito frio e um mingau morninho para ela comer. E ela vai no morninho. Então, o cenário Goldilocks é esse. Não muito quente, não muito frio. É o cenário perfeito que você está tendo um crescimento de atividade, um crescimento bom de PIB, inflação controlada e juros controlados. Tá? Esse seria o cenário ideal para as empresas de crescimento. E aí, quem mais você me perguntou, Razia, que eu já... Bem, Aline, a segunda pergunta seria nessa área de empresas. Não, a primeira é se essas empresas são small caps, né? E a segunda pergunta é se é melhor ter um histórico dela ou entrar no IPO, se você acredita, né? Acho que uma combina com a outra pergunta. Você tem razão, a maior parte delas são small caps, tá? Até porque empresas menores têm, enfim, elas partem de uma base menor, então é mais fácil elas crescerem, mas não necessariamente. A gente tem large caps, que são empresas de crescimento. Magalu, por exemplo, Mercado Livre também, tem Legal. 150 bi de valor de mercado e é uma empresa de crescimento, cresce, enfim, nesse ano está crescendo 80% ao ano. Tá? Então, não Sim. necessariamente, mas muitas empresas de crescimento são small caps. Qual o melhor momento para comprar? Empresas de crescimento são, em geral, empresas que elas mudam muito ao longo da sua vida. Então, vou dar o exemplo da Magalu. Magalu começou como uma empresa que tinha lojas de eletroeletrônicos, virou uma empresa de marketplace, virou primeiro uma empresa de varejo online, vendendo os próprios produtos, depois ela virou um marketplace, vendendo produtos de terceiros, e agora ela está em transição para virar uma empresa, uma fintech, que ela lançou uma empresa de pagamentos, Magalu Pagamentos, etc. Então, é uma empresa que passa por muitas transformações. Nesse período, o que a Vale fez? Só vendeu minério de ferro. Então, Uhum. esse é o grande diferencial também das empresas de crescimento. Elas se transformam muito ao longo do tempo, especialmente quando é uma empresa de crescimento ligada à tecnologia. Então, por isso, o histórico, o management é muito importante. Eu diria que é mais importante numa empresa de crescimento do que numa empresa de valor. Você conhecer o management e ver tentar identificar a capacidade dele de se adaptar e de pivotar a empresa e de inovar. Tá? E isso é extremamente difícil. Eu vou falar com vocês que assim não existe uma receita de bolo. Eu não conheço ninguém que tenha uma metodologia perfeita para você identificar o que é um bom management. Eu diria que assim, como é que a gente faz? A gente tenta analisar o histórico desse management, por onde ele passou antes, quais foram as realizações desse management nas outras companhias onde eles trabalharam, que inovações eles trouxeram, tá?
Fora isso, assim, é muito complicado. Você conversando com o manager, você conseguir identificar se ele vai conseguir se adaptar e continuar inovando. Então, Bacana. assim, IPO é uma hora boa de comprar? Pode ser, dependendo do valuation. Se às vezes é uma empresa de crescimento que está vindo num valuation muito bom, vale a pena você entrar, mas tem que chamar atenção que no IPO você não conhece o histórico da empresa. Esse histórico vai se formar ao longo do tempo. É isso aí que eu ia dizer. E para a gente fechar aqui, Aline, eu queria entender um pouco, para o pessoal que está nos assistindo, né, em qual ações a gente tem que investir, obviamente. Não é aquela só investe em ações de valor ou só de crescimento, mas como é que a gente pode balancear isso, né? Você pode até falar como você faz no fundo, né? Se ações de valor tem uma preferência maior ou não, ou crescimento tem o seu peso relevante. Como é que a pessoa pode balancear isso, né? Sabendo agora a hora de entrar, a hora de sair, olhando todos esses dados que a gente conversou aqui. Legal. Como eu disse antes, assim, é muito difícil você identificar que parte do ciclo você está. Em geral, você só consegue identificar depois que o ciclo passou. Você fala, aquele período lá foi Goldilocks, aquele período lá foi recessão, tá? Mas quando você está no meio do ciclo, é difícil. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com probabilidades de cenários. A gente trabalha com cenário base e cenários alternativos, tá? Então, por isso, o nosso fundo, ele acaba tendo um pouco de todos esses fatores. A gente gosta muito de ações de crescimento, acho que esse é o DNA do time de renda variável lá da IK Asset, mas a gente sabe que fases do ciclo, crescimento não performa bem, tá? Então, a gente carrega commodities e bancos dependendo da fase. E como eu falei, é muito difícil identificar em que fase a gente está. A gente acha que hoje a gente está com nosso cenário base é um cenário de Goldilocks, é um cenário não muito quente nem muito frio, é um cenário bom para ações de crescimento, mas a gente tem atribui uma probabilidade razoável para um cenário que a gente chama de estagflação, que é o cenário onde você tem inflação e não tem crescimento, tá? E aí, nesse caso, ele não seria bom para commodities, não seria bom para ações de crescimento. Na verdade, as ações que performam bem nesse cenário são as empresas mais defensivas, que dependem pouco do ciclo econômico, e também são empresas que não têm muita... enfim, elas conseguem repassar a inflação com mais facilidade para os preços. Vou dar como exemplo uma Ambev, uma Natura, ou até uma empresa de energia elétrica, uma Equatorial, uma Energisa. Então, por outro lado, a gente também trabalha com uma probabilidade menor, mas trabalha com um cenário também que a gente chama de superaquecimento, que é uma economia ainda crescendo rápido e com muita inflação, tá? E aí esse é um cenário muito bom para commodities. Então, a gente tem um pouco de tudo no fundo hoje, mas mais carregado em cima do nosso cenário base, que são as ações de crescimento que performam bem nesse cenário de Goldilocks. Principalmente quando você sabe ali o momento, né? Eu tô olhando aqui a minha carteira, né, Aline? Quando você falou ali que junho o PMI começou a dar aquela, né, embrolhada ali, vocês começaram a diminuir posições, e como pessoa física eu, né, não enxerguei esse cenário, né? E a gente teve aí praticamente 12 semanas de queda na bolsa, chegando agora até óbvio que outros fatores corroboraram aí para a gente chegar a tamanha realização do Ibovespa, mas é interessante escutar de você, que é aí dentro da Asset, uma gestora com tamanha capacidade, né? Muito legal aqui, o pessoal possivelmente deve ter aprendido muito. Bem, eu vou agradecer aqui, né, Aline, por essa aula que você deu aqui pra gente. Super bem-vinda sempre aqui no nosso canal da Eu Quero Investir para falar de ações. E gostaria também de convidar o pessoal que está nos assistindo a conhecer a IK Asset, no qual a Aline aí é gestora e pode estar trocando informações aí e também investindo nos fundos através da nossa plataforma do BTG Pactual. Obrigado, viu, Aline? Obrigada a vocês, eu agradeço o convite, foi um super prazer. Valeu, tchau, tchau. Tchau.